Nem toda pessoa precisa saber o que acontece no seu relacionamento. Olá, eu sou o Marcos e recentemente terminei o meu relacionamento. E hoje eu quero te contar uma coisa que aconteceu, mas que eu poderia ter evitado. Eu sempre tive uma relação muito boa com a minha mãe, sempre fomos próximos e eu sempre contei muito sobre as coisas que aconteciam na minha vida. E isso por si só não é um problema, não tem nenhum problema em você ser amigo dos seus pais. O problema é quando você conta mais do que você deveria. E eu comecei a levar o meu relacionamento para essa mesma lógica que eu tinha para minha vida pessoal. Contar tudo. E não é assim que relacionamento funciona, porque relacionamento é um território sagrado. Nem tudo precisa ser comentado, nem tudo precisa ser explicado, e nem tudo precisa ser levado para fora. Relacionamento não é assunto público. Relacionamento é aliança, é cuidado. E nem todo mundo precisa saber os seus conflitos, nem todo mundo precisa saber as suas fragilidades. Porque quando você expõe demais, você não perde só a privacidade, você perde também a confiança. Vou te dar um exemplo real. Eu viajei com a minha namorada e no geral a viagem foi incrível, mas teve uma situação específica que não foi tão positiva. Nada grave, nada absurdo. Mas mesmo assim eu resolvi contar pra minha mãe, sem necessidade, sem filtros e sem pensar nas consequências. E alguns meses depois, minha mãe foi falar com a minha namorada e foi puxar assunto, algo normal. E ela foi falar justamente dessa situação. E a minha namorada ficou tão sem reação que ela nem conseguiu falar na hora. Mas ela se sentiu muito traída. E não pela minha mãe, ela se sentiu traída por mim. E eu entendi uma coisa importante, que a minha mãe, ela não tinha culpa nenhuma do que tinha acontecido. A culpa era totalmente minha, porque eu não consigo controlar o outro, mas eu consigo controlar, e é minha responsabilidade controlar, é sua responsabilidade enquanto homem controlar o que você fala para o outro. E desde então, eu carrego uma regra pessoal comigo. Se não agrega em nada, é melhor não contar. Relacionamento não precisa de plateia, precisa de proteção. E depois disso, minha namorada começou a ter receio de falar certas coisas comigo. E com certa razão, porque eu já tinha quebrado a confiança dela. E a confiança acaba sendo algo muito engraçado, porque você demora meses para construir, mas com uma palavra, uma conversa mal colocada, em um momento, você consegue destruir. E é quase como uma taça de vidro. Às vezes você tenta juntar os cacos, mas ela não volta a ser a mesma coisa. E isso só aconteceu uma vez, mas uma vez só foi suficiente. Porque falando sobre o meu relacionamento, falando sobre essa vida pessoal de casal, eu dei legitimidade para alguém de fora comentar sobre o que estava acontecendo dentro do relacionamento. Eu coloquei a minha família dentro da dinâmica do casal. E sem perceber, eu deixei de proteger quem estava comigo. E algo que você precisa entender assim, o quanto antes, se você quiser ter um relacionamento saudável, é que relacionamento não é algo público. Relacionamento é aliança, é cuidado, é responsabilidade emocional. Nem todo mundo precisa saber dos seus conflitos, nem todo mundo precisa saber das suas fragilidades.